Então, hoje, por exemplo, eu não vejo problema em usar referências fotográficas para estudar, para evoluir o seu trabalho, ou mesmo se for para solucionar uma ideia rapidamente. Ah, preciso fazer aqui 50 bicicletas nessa cena. Eu não vou ficar desenhando 50 bicicletas, porque, de repente, a ideia... aí o diretor olha o concept das 50 bicicletas e fala, puta, não é isso. Eu acho que a câmera é outra, eu acho que só vou mostrar 2 bicicletas e um cavalo. E você ficou 3 dias desenhando 50 bicicletas e não era essa a ideia. Então, se eu puder usar um modelo 3D, usar uma foto e multiplicar rapidamente para ilustrar aquela ideia, eu vou usar. Mas se eu precisar desenhar a bicicleta, eu sei desenhar a bicicleta. Só que, por uma questão de velocidade, eu vou usar aquilo para solucionar rapidamente uma ideia. Então, eu não vejo problema algum. Mas, de fato, não pode ser uma muleta para disfarçar a tua falta de estrutura. A referência ela tem que ajudar a tua estrutura a ficar mais rica, visualmente mais rica, mas não disfarçar que você não sabe desenhar. Então isso é só pegar qualquer grande artista de quadrinhos, de ilustração, pintor clássico, todos eles sabem desenhar, eles usam a referência para melhorar o trabalho e não como uma muleta porque eles não sabem fazer, né? É só pegar qualquer um dos clássicos. E por isso que muitas vezes eu também acabei desenvolvendo meu trabalho com fotografia. De tanto fotografar modelos, eu comecei a desenvolver um trabalho também pessoal com a fotografia. Posso até dar um share aqui de novo. Muitas vezes, por exemplo, em quadrinhos, eu uso muitos modelos, né? Eu desenho, por exemplo... Aqui, obviamente, eu tinha referência desse Rio de Janeiro, mas é um Rio de Janeiro gráfico, né? Aqui eu tinha referência do Copacabana Palace, mas também está solucionado. Aqui é a minha própria mão desenhando. Mesmo que o desenho seja estilizado e gráfico, tudo isso daqui eu fui estudar como é que era um escritório, eu fui estudar como é que era um prédio desses na rua, os arcos da Lapa, tudo isso, de certo modo, mesmo que o desenho aqui esteja extremamente estilizado, eu fui estudar como eram esses cenários. Aqui é a mesma coisa. Aqui, por exemplo, é uma página de quadrinhos, como eu produzo uma página de quadrinhos. Aqui é o meu RAF, meu estudo preliminar. Um sketch bem solto. Mas mesmo esse sketch solto, aqui eu já fui estudar como é que era uma pose, eu fui estudar como é que era o gato, como é que era um gato deitado, dobrado. Tudo isso aqui eu estudei com referências. Mas é um desenho ainda... Depois eu finalizei o desenho com um nanquim digital, né? E depois eu apliquei os cinzas, né? Mas tudo isso aqui eu estudei. Essa pose da menina aqui, eu dei uma estudada. Como é que ela fica apoiando a mão? Como é que ela fica? Qual é o tipo de expressão? Como o gato pode estar deitado? Eu reinterpreto no meu desenho, mas tudo isso eu estudei. Eu não fiz nada. Eu acho que é assim que uma pessoa fica deitada. Não, eu fui dar uma estudada para ver como uma pessoa ficaria deitada na cama, como é que fica a dobra do lençol, como é que é um quarto visto de cima. Tudo isso faz parte, tá vendo? Tudo isso daqui é um trabalho de... O desenho está bem solto, mas ele já está baseado em estudo, né? Então não é que eu peguei uma foto e colei. Não colei nada. Eu uso várias fotos para me ajudar a compor uma estrutura de desenho. A mesma coisa aqui, todos esses cenários foram estudados. O caminhão eu fiz em 3D, porque eu poderia ver esse caminhão em vários ângulos, depois de ter feito um sketch dele. Aqui o monstro também eu estudei a pose. Tudo isso daqui, na verdade, mostra um trabalho que qualquer coisa que eu vá desenhar, eu fui ver como é que é um capacete. Mesmo que eu simplifique o capacete, eu vi como é que ele é. Eu vi como é que é a moto. É um storyboard, é um negócio que eu tenho que desenhar rapidamente. Mas eu fui dar uma estudada para ver como é que é um capacete, um quarto no ar. Esses desenhos são muito soltos, mas mesmo assim eu guardo um pouco do meu desenho de memória com alguma coisa que eu fui ver, que eu fui dar uma olhada. Esse tipo de geladeira, etc. Tudo isso é feito no papel. Ainda. Tá? Então o uso da referência... Esse trabalho todo é um trabalho todinho que eu fotografei esses elementos. Aqui é um amigo meu, um amigo nosso que posou, no caso, o Eberson, que na época tinha nem 20 e pouquinho. Isso faz 15 anos quase essa arte, né? 12, 13 anos.
Hoje ele está assim, na época ele estava mais novo. Previ o futuro dele. Mas eu fui estudar como é que é uma lata de Coca-Cola amassada, como é que é um rádio desses, como é que era uma caixa de pizza. Depois foi tudo desenhado, mas eu estudei esses elementos todos separadamente. A mesma coisa aqui, eu tinha uma pessoa posando, mas aí eu desenhei ela de armadura. Aqui, a mesma coisa aqui também, eu tinha uma pessoa posando, mas eu reconstruí, eu criei os monstros. Tudo, de certo modo, faz parte, tudo que eu faço, eu estudo. Eu estudei como é que eram essas cadeiras de avião. Aqui o monstro. Mesmo as coisas que parecem mais inventadas, de certo modo, eu tenho um estudo de base para isso. Né? Então não tem... eu não tenho o menor problema em usar as referências, mas elas são utilizadas de uma maneira que eu uso como um apoio ao resultado final. Né? Não existe uma foto disso aqui pronto. Mesmo que eu procure no Google, 4 pessoas, um gato, um cenário do deserto, não existe. Essa cena eu criei. Mas para tudo isso aqui eu fui dar uma estudada nas poses, eu dei uma estudada como é que é um gato, eu criei esses cenários, tem um pouco de 3D misturado com desenho, um pouco de tudo. Então novamente e aí isso tudo combina aqui, que eu acabo gostando muito de fotografar. Então aí algumas das fotos que eu faço como meu trabalho pessoal de fotografia. Né? São fotos que eu acabo fazendo um trabalho pessoal, porque eu acabo estudando muita coisa, que eu estudo composição, eu estudo luz, eu estudo cor, organização visual da imagem, acaba surgindo um pouco no meu trabalho de fotografia pessoal também. E isso tudo acaba refletindo no meu desenho ou nas minhas pinturas. Então, aí alguns exemplos das fotos que eu faço como um projeto pessoal. Vou até colocar mais algumas delas aqui, porque esse é um super exemplo de cor aqui nessa foto. Aqui também nessa foto noturna. Composição aqui de figura e fundo e espaço negativo. Composição novamente de luz e sombra. Tudo isso acaba funcionando. Isso aqui foi uma exposição que eu fui do Lucian Freud, outra super influência minha. Trabalho pessoal junto com uma modelo. Então tudo isso acaba fazendo parte também do meu trabalho artístico e de treinar meu olho. Porque isso acaba refletindo nos estudos que eu faço, estudos de pinturas pessoais. Por exemplo, essa é uma pintura de memória. Isso aqui eu não olhei para nada. Mas de tanto já pintar, observando, eu já consigo montar um rosto com volume convincente e com expressão convincente, tudo sem precisar olhar para nada. Isso aqui é um exemplo. Né? Esse já é um estudo com uma referência fotográfica, que me ajuda a compor depois de memória alguma coisa. Aqui também uma interpretação. Isso aqui é retrato. Tudo isso acaba funcionando. Aqui também é um desenho meio de memória, eu observei algumas referências, mas eu construí esse velho. Aqui, obviamente, é um retrato. Essa mulher também é feita de memória. Não olhei para nada, é um desenho completamente criado de imaginação. Esse também é de imaginação. Esse é de observação. Então observação, observação, observação. Mas você percebe também, aqui é um misto de observação com conceito, com imaginação, porque eu criei um pouco do visual do cara. Aqui também é um desenho de misto de observação e imaginação, porque você pegar a referência da mulher, ela não era exatamente assim. Então, todos esses... Obviamente, o Hellboy não existe. Todos esse trabalho que eu faço também de estudos em sketches são uma mistura de observação com imaginação. Né? Obviamente, essa figura é uma figura de imaginação, não existe. Mas eu fui estudar essa iluminação baseada em uma figura de verdade. E aí eu criei um personagem a partir de uma iluminação real. Então, tudo isso acaba funcionando como... esse trabalho, por exemplo, é um trabalho basicamente feito de imaginação. Mas eu dei uma olhadinha como é que é um cavalo. Mas o resto é tudo, eu criei essa paisagem.
A mesma coisa, essa paisagem também é criada. Essa eu observei uma pedra para ver como é que ela funciona, depois eu criei a cena, porque essa pedra era pequenininha. E aí eu falei, puta, se ela ficar gigante, pode ficar legal. Que é a mesma coisa. Então tudo isso, ó, e aqui tem um pouco do processo de blocagem daquela figura. Começa com uma massa quase abstrata, e aí eu vou refinando, 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 até chegar na pintura final. Então um pouco da ideia. Então, eu acho que eu tenho essa questão com o uso das referências. Eu acho que elas são muito importantes para estudar e para apoiar o seu trabalho, para apoiar do ponto de vista de melhorar os detalhes, de entender como as coisas funcionam.